Vamos ouvir agora a palavra de Deus? Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar? Eu queria convidar você, sem demora, a abrir a sua Bíblia em Marcos. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11. Se você não está com a sua Bíblia, eu queria convidá-lo a olhar o telão. Nós vamos estar aí projetando. E a nossa versão é a versão NVI. Então, se você tiver contra a versão, você vai ver uma pequena diferença, mas vai dar para acompanhar. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. As Escrituras dizem assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos discípulos, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, e lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como família de fé, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para escutar a Tua voz, fala conosco. Senhor, me usa como o Teu vaso frágil, mas como Teu instrumento, que eu seja porta-voz da Tua palavra, não de ideias pessoais, não daquilo que eu queira falar, Senhor, mas a Tua verdade, porque nós sabemos que a Tua verdade liberta, a Tua verdade transforma corações, transforma mentes, e nós queremos sair desse lugar diferente de que entramos. Senhor, nos dá respostas. Aquilo que nós oramos no secreto, aquilo que nós não falamos para ninguém, aquelas verdades que o Senhor tem colocado em nosso coração, mas nós não temos tomado um passo para agir, Senhor. Que hoje seja uma noite de decisão e uma noite de transformação. Assim nós oramos e assim nós agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, antes de começar a falar sobre a aplicação do texto, eu gostaria de mostrar algumas nuances desse contexto que o texto aqui está inserido. O verso 1 já começa dizendo que faltava apenas 2 dias para 2 festas. E essas 2 festas não são festas desconectadas entre si, mas elas fazem parte do calendário judeu. O texto vai dizer quais são essas festas. As festas são a Páscoa, que hoje nós celebramos, mas não celebramos mais como a Páscoa judaica, e sim nós celebramos a Páscoa inaugurada por Jesus. Mas nesse tempo aqui, era uma ordenança celebrar essa festa, a festa de Páscoa, e também a festa dos pães sem fermento. Em outros textos, talvez na sua versão, você vai ver aí pães asmos. Todo
judeu que fosse homem, adulto, nessa época, deveria sair da sua cidade e se dirigir a Jerusalém para participar dessa festa. E não era uma festa qualquer, uma celebração de 7 dias, com um significado especial. Eles olhavam para trás e celebravam a Deus aquilo que Deus tinha feito nos seus antepassados. Eles olhavam e viam a mão poderosa de Deus libertando os seus ascendentes, os seus familiares, os seus antepassados da escravidão do Egito. Não só isso, eles também celebravam uma nova vida. Era isso que essas 2 festas significavam. A Páscoa, a libertação. E a festa dos pães sem fermento, uma nova vida. Uma vida diferente. Uma vida não mais escravizada, mas agora uma vida livre. Essas pessoas estavam nesse lugar para essa celebração, ou seja, uma celebração religiosa, de cunho religioso. O que eles estavam fazendo aqui era uma celebração a Deus. Fica claro no texto isso. O fato é que o texto insere alguns personagens bíblicos, algumas pessoas, algumas funções, e ele vai dizer que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam nessa festa. E quando nós falamos dos chefes dos sacerdotes, você sabe que no Antigo Testamento as pessoas não se achegavam a Deus, como nós fazemos hoje, com essa liberdade. As pessoas precisavam de um intermediário. E esse intermediário era o sacerdote. O sacerdote estava ali para cuidar das coisas de Deus, para representar o povo diante de Deus. Eles estavam ali para supervisionar os sacrifícios que eram trazidos ao altar, para cuidar do templo, para cuidar da adoração. Era essa a função dos sacerdotes. Mas o texto também diz que estava nesse lugar, aqui, os mestres da lei. E os mestres da lei eram as pessoas que faziam a interpretação da lei. Eles eram responsáveis para que o povo entendesse o significado das Escrituras. Eles olhavam as Escrituras, analisavam as Escrituras, ensinavam o povo a compreender essas Escrituras e a praticar as Escrituras, para que deixasse de ser uma lei e agora fosse para a sua vida prática. Essa era a função desses mestres da lei. E o que a gente espera em um culto de celebração, uma festa para Deus, é que esses homens estivessem alegres, estivessem completamente focados em celebrar a Deus e ensinar esse povo a celebrar. De maneira curiosa, o que nós vemos não é isso. Quando você olha para a sua Bíblia, o texto vai dizer que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei não estavam celebrando e não estavam fazendo a sua função. Eles estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Olha que coisa curiosa. Aqueles que são para adorar a Deus, aqueles que são para levar o povo a adorar a Deus, eles estavam com o coração contaminado. Justamente numa festa que celebrava a libertação, justamente numa festa que celebrava uma pureza de coração. Eles estavam focados em flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Queridos, o papel deles era essencial para a vida religiosa daquele povo, principalmente nessas festas. Veja bem, ele precisava zelar para que nada impuro, nada contaminado viesse para o altar para celebrar a Páscoa. Você sabe, se você tem um pouco de familiaridade com a Bíblia, que o animal, o cordeiro da Páscoa, ele precisava ser um animal puro. Era essa a função, que não entrasse impureza.
no altar. Já o mestre da lei, nessas celebrações, ele tinha uma função essencial, que era que o povo entendesse que celebração era aquela. Porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas de Deus, mas não estamos compreendendo exatamente qual deve ser a nossa motivação. Nós fazemos essa ação no Food Drive, e quando está todos os alimentos preparados, que está tudo distribuído aqui, que as pessoas estão para chegar, nós temos um momento aqui que a gente chama de altar, mas nesse espaço que só faz sentido quando o povo de Deus está junto e celebrando a Deus. E nesse espaço aqui nós nos sentamos, nós começamos a adorar a Deus, para que o nosso coração vá para o lugar correto. Porque nós costumamos fazer as coisas de Deus sem entender exatamente aquilo que nós estamos fazendo, e nós achamos que é uma boa ação. Só que uma boa ação, qualquer ONG faz, que não tem nada a ver com Deus. Mas a igreja do Senhor, ela precisa entender a motivação correta, que é dar glória a esse Deus, espalhar o seu amor por fora dessas 4 paredes. Esse era o papel desse povo, desses chefes dos sacerdotes e desses mestres da lei. Mas a impureza não estava fora, a impureza não estava nas pessoas. A impureza estava dentro do coração deles. Eles estavam planejando um assassinato em plena festa de celebração a Deus. Ainda mais, eles estavam preocupados com a sua própria reputação, eles estavam preocupados com a opinião pública, eles não estavam preocupados em matar alguém. O texto vai nos dizer que eles estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas não durante a festa, para que não haja tumulto no povo. Ou seja, matar alguém é apenas um detalhe. É apenas uma coisa que não merece tanta atenção para alguém que é um líder religioso. O povo que diz amar a Deus estava planejando um assassinato numa festa de celebração a Deus. A maior preocupação deles era a opinião pública, a maior preocupação deles era a própria reputação, e é por isso que Jesus não tem problema com prostituta. Jesus não tem problema com quem é pobre, quem é rejeitado. Jesus não tem problema nenhum com mulher que não tinha valor algum naquele tempo. Jesus tem problema justamente com essas pessoas por conta da hipocrisia dessas pessoas. Por fora, elas aparentavam ser pessoas piedosas. Por dentro, Jesus vai dizer que elas são como sepulcro caiado. Por fora, só aquela pinturinha para disfarçar, para dizer que é puro, que é branco, que é alvo. Jesus, ele chama esse povo de sepulcro caiado, guias cegos, cegos insensatos, serpente, raças de víbora, ladrões, assassinos dos profetas, exploradores das viúvas. Eles amavam os melhores lugares, eles amavam orar de uma forma pública, para que todas as pessoas vissem como eles eram tementes a Deus. Eles amavam dar esmola para as pessoas e anunciar, para mostrar o quanto eles eram piedosos. Na verdade, o que eles amavam era status, era poder, era controle, mas eles rejeitavam o próprio Deus. Mas quando a gente vai para o verso 3, a cena muda completamente. E o texto agora não está mais concentrado em Jerusalém, ele vai para Betânia. E Betânia é uma aldeia que fica a cerca de 2 milhas de Jerusalém. E ali estava acontecendo uma reunião, provavelmente um jantar. E o texto vai nos dizer que a casa que estava recebendo Jesus, recebendo seus discípulos, era a casa de Simão, o leproso. Certamente esse homem era ex-leproso,
porque o leproso ele não podia ficar em sociedade. Provavelmente alguém que tinha sido curado de sua lepra. Mas nesse momento aqui, Marcos ele vai inserir alguém que é chamado de uma mulher. E essa mulher ela não tem nome. Ele fala simplesmente mulher. Mas quando nós vamos ver os outros evangelhos sinópticos ou não, porque o texto também é encontrado em João, nós vemos que essa mulher certamente era Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. E o texto vai nos dizer que essa mulher quebra nesse jantar todos os padrões que eram estabelecidos naquela sociedade. Uma mulher só podia ficar numa reunião masculina se fosse servindo comida. Essa mulher quebra esse padrão, e ela não só quebra o padrão, como ela quebra algo muito valioso na presença de Jesus. O texto vai nos dizer que ela quebra um frasco de alabastro, com perfume de nardo puro, extremamente caro, e unge a cabeça de Jesus. Lá em João, o mesmo texto, vai dizer que esse óleo desce aos pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Enquanto Maria responde com devoção, enquanto Maria aparece nessa cena de uma maneira completamente em adoração, mais uma vez, nós vamos sendo colocados no texto de uma maneira controversa, e os versículos 4 e 5 vão mostrar que nem todos enxergam essa ação dela como uma ação de adoração. Nem todos compreendem o que essa mulher está fazendo. Os versos 4 e 5 vão dizer: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Poderia ser vendido por 300 denários. Um ano inteiro de salário. Era o valor do perfume. E o dinheiro dado aos pobres. E o texto vai dizer que eles a repreendiam severamente. Presta atenção. A indignação dos discípulos, das pessoas que estavam presentes, não era porque ela era uma mulher e estava atrapalhando a reunião. Não era pelo fato de Jesus ter sido ungido. O problema deles é o que eles chamaram de desperdício. Quando eles dizem que o ato de devoção que ela fez é um desperdício, para nós isso deve soar como um problema. Porque o que esses discípulos fazem, as pessoas que andam com Jesus, as pessoas que estão ali vendo ele fazer milagres, ouvindo diretamente os seus ensinamentos, recebendo ali do coração do mestre, caminhando com ele por anos, eles acham que aquele ato de adoração é um desperdício, porque aquele perfume deveria ter um uso melhor. Aquele dinheiro está sendo mal empregado, e isso revela algo muito sério. Isso revela que essas pessoas, os discípulos de Jesus, eles participam da mesa de Jesus. Eles convivem com o coração de Jesus. Mas eles não entendem que Jesus era digno daquela adoração. Eles estão ali, mas eles não viam necessidade de derramar o melhor que alguém tem na presença de Jesus. Será que nós somos essas pessoas que achamos que é um desperdício dar o nosso melhor na presença de Jesus? Será que nós estamos fazendo conta para ofertar alguma coisa para Jesus? Será que nós não achamos que o sacrifício que ele fez pela nossa vida é suficiente para que a gente derrame toda a nossa vida sem reservas alguma na presença dele?
É custoso para nós estarmos reunidos como igreja, adorando Ele. É custoso para nós ofertarmos na sua obra, sermos generosos. É custoso para nós separarmos um tempo no nosso dia para adorá-lo, para ler a sua palavra. Nós temos a ousadia de dizer que nós não temos tempo porque estamos na América. Eu não tenho tempo de congregar. Eu não tenho recursos porque me falta. Você está olhando para o que falta, você não está olhando para aquilo que você já recebeu das mãos do Senhor. Nós, muitas vezes, fazemos exatamente como esses discípulos fizeram. Nós julgamos o valor material, nós fazemos conta, nós calculamos. Interessante que quando eu falei a quantidade de caixas que nós estávamos pretendendo fazer, o Edu, que é da exatas, ele já calculou, peraí, mas 3.000 caixas, cada uma $12. Nós gostamos de fazer contas, mas esquecemos de colocar as lentes de Cristo e olhar e ter a perspectiva que Ele tem. Olhar para o que Ele dá valor. Nós estamos nos preparando para sair desse prédio. Nós estamos nos preparando para ter o nosso próprio lugar. Mas uma das grandes preocupações é como investir aquilo que nós temos recebido do Senhor, porque hoje, por estarmos nesse lugar, nós conseguimos fazer muitas coisas que agradam o coração do Senhor. Seria justo pegar todo o nosso, tudo aquilo que nós recebemos e empregar em um prédio, para que nós tenhamos um espaço mais confortável, para que nós tenhamos um telão, para que nós tenhamos coisas que talvez seja bom, talvez seja necessário para essa época, mas pode ser que não seja o essencial, aquilo que está no coração do Senhor. Então, quando nós olhamos para o texto, nós precisamos ver qual é a opinião de Jesus. Porque nós temos aqui um ato de devoção, uma mulher que faz algo extravagante. Ela derrama ali, sem nenhuma... sem guardar aquilo para ela. Agora nós vamos ver como é que Jesus enxerga esse ato. Jesus, ele não entra no debate sobre dinheiro. Ele não entra no debate sobre quantidade, sobre valores. Ele não entra no debate sobre pobres, porque todo mundo que conhece as Escrituras sabe o quanto Jesus foi misericordioso e o quanto ele fez pelas pessoas que não tinham condições. Mas ele apenas diz, deixem-na em paz. Ela fez o que podia. Queridos, eu quero lembrá-los que essas mesmas palavras ele fala para a viúva que deu as 2 moedas. Quando aquela mulher se dirigiu e tinha outras pessoas no templo dando grandes quantidades como oferta, aquela viúva, ela vai e entrega 2 moedinhas e Jesus vai e elogia porque ela entrega tudo o que ela tinha. E aqui Jesus não está preocupado com valores. Ele elogia a pessoa que entregou tudo que era referente a um grande valor, um salário do ano inteiro. Mas, da mesma forma, ele elogia aquela que deu um pequeno valor, mas que era tudo. O que Jesus olha é a nossa motivação. O que Jesus está interessado é no nosso coração. O que essas 2 mulheres tinham em comum é que elas confiavam em Deus, ao ponto de entregar tudo o que elas possuíam, ao ponto de dar
ao ponto de ser generoso sem se preocupar com o futuro. Eu costumo conversar com a igreja, e se você está aqui e não faz parte da nossa igreja, eu costumo conversar com a igreja que muitas vezes nós deixamos de ser generosos por falta de confiança em Deus mesmo. Não é que nós sejamos seguros ou que nós sejamos avarentos. É que o imigrante, ele espera o momento de pagar o aluguel. Aí, depois que ele paga o aluguel, ele respira. Ele, não, agora eu posso ofertar. E isso, sem querer, queridos, expressa o que está no nosso coração. Expressa porque o que dá a perceber de uma maneira muito clara é que a gente não confia no Deus que a gente serve. E o elogio de Jesus para essas duas mulheres é que elas conseguiam adorar com o seu tudo. O verso 8 e o verso 9. Enquanto o mundo criticava, Jesus fazia uma das maiores declarações que qualquer discípulo de Cristo deveria desejar escutar. Ele diz, olha, eu lhes digo a verdade, onde quer que o evangelho seja pregado, em todo o mundo, o que ela fez também será contado para a memória dela. Jesus, ele elogia essa mulher. A pergunta que nós devemos fazer nessa noite é o que exatamente tornou essa mulher digna de ser lembrada assim. O que torna essa mulher digna dessas palavras de Jesus, de dizer que por todo o tempo em que o evangelho vai ser pregado, nós lembraremos dessa mulher. E é um fato, nós estamos falando sobre ela aqui nesse dia de hoje. É porque essa mulher, queridos, ela tinha as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós gostamos de dizer que somos crentes. Nós gostamos de colocar a Bíblia debaixo do braço ou pegar o nosso tablet. Nós amamos postar, agora é moda, a ceia do Senhor. Minha semana começou maravilhosa na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós gostamos de postar nossas fotos da família, colocando as músicas cristãs. Mas a pergunta que você precisa responder é se a sua vida tem as marcas de Cristo. Nós sabemos que quem fez todo o sacrifício foi Jesus, mas a nossa vida e a nossa expressão de cristianismo, ela passa por essa cruz. Não existe um discípulo de Cristo que não tem uma vida sacrificial. Não existe. A essência do cristianismo é a cruz. A cruz tem a centralidade do evangelho. E se você diz que você é um evangélico, você precisa passar a sua vida por essa cruz. Dormir naquela barraca foi passar pela cruz. Comer o macarrãozinho com nuggets estava uma delícia. Mas estava bom, meninos? Delicioso? Mas o Senhor teve misericórdia de nós e providenciou um estrogonofe à noite. Glória a Deus. As marcas de um verdadeiro discípulo estavam impressas aqui em Maria. Ela prioriza estar aos pés de Jesus. Ela reconhece quem Jesus é. Ela responde com devoção prática. Porque o nosso cristianismo não pode ser de boca, não pode ser pregado só aquilo que a gente fala, mas ele precisa ser uma expressão na vida. Não só quando você vem na igreja dia de domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa. Ela entrega o que ela tem de maior valor. E ela não calcula quando o assunto é Jesus. Você calcula quando o assunto é Jesus? O texto encerra.
dando um plot twist. Nos versos 10, nós vamos ver, então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Aprovaram a proposta e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Judas, motivado pelo amor ao dinheiro, entrega ao seu mestre aquele que ele caminhou durante 3 anos, aquele que ele comeu à mesa, aquele que ele deu abraço, aquele que ele beijou. Ele sentou à mesa, mas ele nunca reconheceu o valor de Jesus. Ele não sabia quem Jesus era. E muitas vezes nós deixamos de fato, seguir Jesus porque nós não sabemos quem Jesus é. Achamos que conhecemos Jesus, achamos que conhecemos a Deus, mas não reconhecemos o valor que Jesus tem. Queridos, eu quero mostrar para vocês que o texto começa e o texto termina com uma trama para matar Jesus. Ele começa e ele termina com uma trama para matar Jesus. E no meio da história, existe uma mulher que ela pausa toda a trama no meio daquela confusão, no meio daquele coração contaminado dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, de Judas. No meio dessa trama aparece uma mulher que adora a Jesus com seu melhor. E eu quero dizer para você que o autor do texto, que é Marcos, ele não escreve isso de uma maneira descuidada, ele faz isso de uma maneira intencional. A ideia do texto, quando ele faz isso, a intenção do autor é nos mostrar que muitas vezes podemos sim estar perto de Deus, estar na casa de Deus, mas estar com o coração longe de Deus. Pode ser que nós façamos coisas de Deus, mas não conheçamos o próprio Deus. Os líderes religiosos, eles viviam dentro do sistema religioso. Eles estavam cercados por leis, pelo templo, por sacrifícios, por práticas externas, mas o coração deles não estava alinhado com Deus. Eles conheciam as Escrituras, mas eles não conheciam o autor das Escrituras. Eles ensinavam santidade, mas eles planejavam matar. Os discípulos caminhavam com Jesus, viam seus milagres, ouviam a sua voz, mas não tinham discernimento espiritual. E Maria, a mulher sem nome do texto, é a única pessoa aqui que é elogiada por Jesus. E nós vamos ver em outras passagens quem era essa pessoa. Qual era o coração de Maria? Em Lucas 10, se você quiser anotar para você ler depois, nós vemos uma história tão conhecida por nós, que caminhamos com Jesus há algum tempo. Jesus visitando a casa de Maria e Marta. Marta totalmente angustiada por receber aquela visita tão ilustre. Começa a se angustiar ali com Maria, que está aos pés de Jesus, e vai reclamar para Jesus. E muitas vezes nós usamos esse texto de forma errônea. Usamos esse texto para, olha, quando você começa a fazer muita coisa na igreja, olha, você está como Marta. E a ideia do texto não é essa. A ideia do texto é combater o coração angustiado e a motivação equivocada daquele que faz a obra de Deus. E quando Jesus vai falar sobre Maria, respondendo a reclamação de Marta, Marta vira para Jesus e diz, Jesus, manda ela fazer alguma coisa. Olha aí que folgada, nos teus pés. Jesus diz, Marta, Marta, você anda tão angustiada,
com tantas coisas, tão ocupada. Mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E qual é essa boa parte? Sentar aos pés de Jesus, ouvir o que Ele tem para nos dizer, aprender com Ele, descansar nele. Marta estava recebendo a presença de Jesus em sua casa e não conseguia usufruir dessa presença. Será que nós estamos desse jeito na nossa vida cotidiana? Jesus está ali. Jesus está na sua casa. Jesus está no seu carro. Jesus está no seu trabalho. Mas você não tem tempo. Você está desfocado. Você está pensando em outras coisas, quando só uma é necessária. Nós vemos o coração de Maria nesse texto de Lucas 10, mas também vemos o coração de Maria em João 11. Vocês lembram quando o irmão de Marta e Maria morre? Jesus se demora de uma maneira proposital por 4 dias. Lázaro já está morto. E Maria corre ao encontro de Jesus, e naquele encontro ela se joga aos pés de Jesus e diz: Mestre, se o Senhor tivesse chegado há mais tempo, o meu irmão não estaria morto. No momento em que há um grande sofrimento, uma grande perda, essa mulher olha para o mestre, ela corre para esse mestre e ela se joga nos pés do mestre, sabendo que ele era a solução. Ele era a vida que estaria submetida à vida de Lázaro. Bastaria um comando, bastaria uma voz. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor estava ali. E o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nesse lugar. E nós devemos responder de alguma forma a essa presença. Eu não sei como é a sua vida com Deus. Eu não sei como é os lugares que você tem ido, as igrejas que você tem frequentado. Eu não sei há quanto tempo você conhece Jesus ou você já ouviu falar sobre Jesus. Eu não sei quantas decepções você teve com líderes religiosos. Eu não sei se no seu coração você acha que igreja é uma coisa de homem, feita como negócio para arrecadar dinheiro. Eu não sei nada sobre a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje você tem uma oportunidade de responder não a essa igreja, não a uma religião, mas de responder a Jesus. Se você quer de fato adorá-lo, verdadeiramente, não como um líder religioso, perto das coisas de Deus, mas com o coração longe de Deus. Não como esses discípulos aqui, que estavam ali, perto, mas não conheciam o coração do Mestre, mas como Maria, que entrega o que ela tem de maior valor, porque ela reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é a fonte de vida, é tudo o que ela precisa. Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Eu já vou pedir você para ficar em pé. O louvor para se achegar. Fique de pé, por favor. Quem Jesus é para você? Talvez Jesus seja um personagem bíblico que você encontra apenas dia de domingo. Talvez para você ele não passa de um profeta, não passa de um mestre, não passa de um personagem histórico. Mas hoje eu chamo você a escolher essa boa parte. Eu chamo você a escolher conhecer mais de Jesus. A entender que Jesus é suficiente. Nós estamos no mês da gratidão.
Nós estamos num país onde existe uma liberdade de adorar a Deus. Eu quero dizer para você, querido, você que está recomeçando nesse lugar, que o que você de fato precisa é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de muitas coisas. O lugar nos encoraja a dizer que tempo é dinheiro. O lugar nos encoraja a dizer que muitas são as oportunidades e nós não devemos deixar desperdiçar nenhuma delas. Mas Cristo nos chama a conhecê-lo profundamente. Deus te trouxe a esse lugar para você receber esse convite. Você que tem caminhado e buscado tantas coisas, é hora de você buscar o Senhor. E buscar o Senhor como prioridade na sua vida. E dar o seu melhor. E o seu melhor é a sua adoração, a sua vida, o seu fôlego de vida. Todas as manhãs, a misericórdia do Senhor se renova. Todas as manhãs, nós temos uma nova oportunidade de celebrar a esse Deus. Celebrar o dom da vida, celebrar a nossa família, celebrar o nosso trabalho, entregar a Ele de volta a nossa adoração. Não perca tempo. Não perca tempo de encontrar o Senhor e se jogar aos pés do Senhor em adoração. Eu queria orar com você. Por favor, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada. Essa é a nossa responsabilidade como Tua igreja, Senhor. Proclamar as Tuas boas novas, para que as pessoas Te conheçam, para que elas cresçam no relacionamento com o Senhor. E uma vez elas crescendo, elas possam compartilhar o Teu amor. Nós Te pedimos nesse momento agora, Senhor, que o Senhor faça aquilo que nós, como seres humanos, somos incapazes de fazer, que é entrar no coração de cada pessoa, entrar na mente de cada pessoa e transformar aquilo que precisa ser transformado. Senhor, quebra as fortalezas da mente, Senhor. Ideias que foram construídas, mas que não tem nada a ver com a Tua palavra, que não tem nada a ver com a Tua verdade, Senhor. Que elas possam, Senhor, ver a Tua igreja como a noiva do Teu Filho amado, como algo tão precioso, não só um lugar para ir dia de domingo, mas um lugar para pertencer e para ser a Tua família, Senhor, para ser encorajada a caminhar contigo. O Senhor tem mais. E nós queremos conhecê-lo mais a cada dia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trabalhar nesse lugar. Espírito Santo de Deus, sopra a vida. A Tua palavra diz que sem o Senhor, nós estamos mortos em nossas próprias transgressões, nós somos rebeldes. Nós não temos capacidade de nos achegarmos ao Senhor, mas pelo Teu amor foi derramado graça sobre a nossa vida. E o Teu sangue nos cura, nos liberta, nos lava de cada um dos nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a caminhar nessa novidade de vida. Nos ensina, Senhor, a ter uma fé prática, uma fé que possa ser perceptível para pessoas que convivem conosco, Senhor. Que não seja um discurso, mas que seja uma expressão de amor. Como a Tua palavra diz: venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Oh, Senhor,
Eu sei que nesse lugar tem pessoas cansadas, sobrecarregadas, pessoas que estão a ponto de desistir. Eu te peço, derrama um bálsamo sobre a vida delas, Senhor. Que o teu Espírito renove as mentes, renove os corações, que o teu Espírito aponte para o caminho, Senhor, que é Jesus. Em Cristo nós encontramos descanso. Em Cristo nós encontramos a resposta. Em Cristo nós vemos que nós temos mais que o suficiente. Não nos falta nada, porque o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é a fonte. Senhor, como líder dessa igreja, nós queremos declarar que vamos buscar a Deus. Vamos buscar o Senhor em primeiro lugar. E nós cremos que cada uma de nossas necessidades serão supridas, porque o Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz é bondade, é expressão de bondade. O Senhor não tem como fazer algo ruim, porque a sua essência é o amor. Te damos graças pela nossa vida, te damos graças pelo nosso respirar. Reconhecemos os nossos pecados diante do Senhor. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nós dizemos que não temos tempo de nos relacionarmos com o Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que não temos tempo de abrir a Tua palavra, Senhor, e sermos encorajados por ela, sermos confrontados por ela. Os nossos caminhos não são corrigidos porque muitas vezes, Senhor, nós não queremos mesmo, queremos seguir os nossos próprios prazeres, desejos, vontades. Senhor, muda o nosso coração. Abençoa cada pessoa que está nesse lugar. Que hoje seja um dia de decisão. Em nome de Jesus.